Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer os meus favoritos de 2015. Bom gente, o ano ainda não acabou, mas eu já tenho os meus favoritos. E como ainda nós vamos ter mais um vídeo esse ano, então talvez algum livro entre, nessa lista de melhores de 2015. Mas até o momento, esses foram os 10 livros que marcaram o meu ano e fecharam com chave de ouro. O primeiro livro não poderia ser diferente, que foi o primeiro livro que eu li esse ano e eu li mais 3 livros deles. Então, com certeza, ele virou meu favorito do ano e da vida, e vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre ele aqui. E foi Outlander e a Viajante no Tempo, da Diana Gabaldon. Vocês me ouviram falar sobre ele o ano inteiro, e caso você queira saber mais sobre esse livro, eu tenho uma resenha que eu fiz com todo carinho, sem spoiler nenhum, e eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Então, caso queiram ler o melhor livro da vida de vocês... Sim. O segundo livro, o autor desse livro acabou virando o meu favorito, porque ele tem uma escrita maravilhosa. Foi um livro, assim, que me prendeu, me chocou, me deixou, assim, no chão, morta. E foi Fúria Vermelha, do autor Pierce Brown. E esse aqui, como diz aqui na capa, eu achei realmente que tem muito essa pegada de Jogos Vorazes e Game of Thrones. Ela consegue ter a ficção científica, uma parte mais medieval e, ao mesmo tempo, ter todos aqueles elementos que te deixam, assim, completamente perdida e impressionada. Então, assim, gente, se vocês não leram Fúria Vermelha, onde vocês estão com a vida de vocês? O meu terceiro livro também foi um livro de ficção científica, e foi um livro que eu ouvi falar muito bem lá fora, mas eu mesma não estava dando muita atenção pra ele até o momento que eu li e não conseguia parar mais, que foi A Quinta Onda, do autor Rick Yanson. É aqueles livros que você não dá nada pra ele no começo, e aí quando você chega numa parte do livro, você simplesmente tá tão presa e ligada aos personagens que você não sabe mais o que fazer da vida. Eu também tenho uma resenha sobre ele, e foi uma resenha que eu fiz também com muito carinho. Também tá sem spoiler, gente, como todas as minhas resenhas. E o filme tá pra ser lançado agora em janeiro, então assim, gente, vai ler isso, vai. O meu quarto livro favorito desse ano também não podia deixar de fora, porque foi um livro que me deixou assim... Eu chorei, eu fiquei muito emocionada porque a gente descobriu várias coisas nesse livro. E foi Príncipe Mecânico, da série As Peças Infernais, da Cassandra Clare. E como sempre, a Cassie consegue mexer com todos os meus sentimentos. E caso você queira saber mais sobre ele, o Léo, do Leitor a Mais, acabou de fazer uma resenha, eu vou deixar linkado pra vocês aqui embaixo também. Teremos série de Shadowhunters começando em janeiro, e eu vou deixar linkado aqui pra vocês, caso vocês queiram saber sobre a série. As Peças Infernais é um lugar perfeito pra começar, porque é uma série que não tem enrolação, é uma série que vai direto ao ponto, é uma série que toca em tudo que você tem que ser tocada. Isso pode ter saído estranho. E o quinto livro, na verdade, foi um livro de contos, que foi A Lâmina da Assassina, da Sarah J. Maas. São os contos do Trono de Vidro. Trono de Vidro foi um livro que eu li esse ano, tem resenha dele também, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. A Lâmina da Assassina foi o meu primeiro livro de contos, que é tão maravilhoso, as histórias são tão boas, ver como que ela chegou, aonde ela chegou, né, e do ponto que a gente pega no primeiro livro, eu achei que foi fenomenal. Esse aqui, então, virou meu favorito, ainda mais do que o Trono de Vidro, porque eu tive muitos sentimentos com relação a ele. Sim. O sexto livro favorito desse ano foi A Desconstrução de Mara Dyer, da autora Michelle Hawkins. E esse livro aqui, na verdade, foi um que me deu muitas surpresas. Como lida muito com loucura, como lida com algumas coisas sobrenaturais, você fica muito confusa pensando o que é verdade e o que não é. Então, assim, os personagens desse livro são diferentes. Tudo que acontece nesse livro chega a ser muito diferente do que você tá acostumado e esperando. Então, assim, foi um livro muito bom, porque esse livro terminou de um jeito que eu fiquei, assim, não preparada e já estou nervosa para ler o próximo. Então, esse aqui também foi um dos meus favoritados desse ano. O sétimo livro desse ano foi O Nome do Vento, do autor Patrick Rothfuss. Eu tive que colocar ele nessa lista porque, apesar de eu ter demorado para ler, devido à construção de mundo aqui, né, porque querendo ou não, ele é um livro mais lento, é um livro tão bem escrito que te traz tantas surpresas, te dá tantos sentimentos. Assim, tem aquele toque Harry Potter, porém não é a mesma coisa. Aqui lida com alquimia, né, ciência e mágica. Então, assim, foi um livro que ele tem um processo pra se chegar lá, mas é um livro que você não se arrepende. Então esse aqui com certeza foi um dos melhores livros desse ano. O oitavo livro
fez parte do projeto Hogwarts que a gente fez esse ano. E caso você não esteja lendo, eu vou deixar aqui o vídeo para você começar a participar desse projeto. E esse mês eu li o livro O Harry Potter e o Cálice de Fogo, e ele já entrou pro meu favorito desse ano, porque assim, é um livro muito bom. Vou falar sobre ele nas leituras, mas toda essa série de Harry Potter que eu tô lendo, eu me arrependi de não ter lido isso mais nova. Mas é uma série muito boa, mas o quarto livro, ele chega naquele ápice, onde você tá gostando tanto que eu tava desesperada pra saber o que ia acontecer. E eu descobri coisas que eu não sabia, né, por só ver os filmes. Então, assim, foi um livro que entrou pra essa lista e vai ficar lá por um bom tempo. Eu não sei como é que vai ser o 5, 6 e 7, mas eu estou muito, muito, muito animada pra saber como vai terminar, apesar de eu já saber. Mas tá sendo uma experiência muito boa ler isso, então assim, com certeza foi um dos meus favoritos desse ano. O nono livro, na verdade, foi um da Jane Austen, que é um livro que eu estava enrolando um tempo pra ler. Porque a Jane Austen é a minha autora favorita, só que eu enrolava porque eu não dava muito valor pra esse livro por causa do filme que eu tinha visto, que eu achava ele o mais fraquinho de todos eles. Então eu fui e peguei esse livro, e qual foi a minha surpresa em ver o quanto ele era maravilhoso. E foi o livro Abadia de Northanger, e eu tenho uma resenha já sobre esse livro, vou deixar linkado também aqui pra vocês. Eu fiz 20 mil marcações, ele é muito bom, muito, muito bom. E assim, foi aquela surpresa porque é o livro que eu dava menos valor de todos os 6 dela, então, sim. Eu ia colocar só 9 livros nessa lista, mas aí eu resolvi fazer o 10, que é um bônus, e nesse aí eu vou falar sobre um audiobook, que foi o meu favorito desse ano. E pra esse eu vou colocar o audiobook de Marcas da Guerra, do Chuck Wendig. Eu já fiz uma resenha sobre Marcas da Guerra também, vou deixar aqui o link pra vocês. Mas Marcas da Guerra foi maravilhoso. Esse audiobook, ele ganhou de todos os que eu já li na minha vida. Por quê? Porque além de ser um audiobook muito bem narrado, o narrador, ele faz questão de colocar as vozes, parece que você está num filme. E tem todos os efeitos sonoros das coisas que estão acontecendo enquanto você tá lendo. Então se você vê o sabre de luz abrindo, aparece aquele rom, né? Então assim, tem todos os sons, então assim, foi um audiobook maravilhoso que tornou a minha experiência de leitura muito melhor do que poderia ter sido. Bom, gente, esses foram meus favoritos desse ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Me diga qual foram os seus favoritos desse ano, se você consegue colocar isso numa lista. Me diga quantos livros você leu esse ano. Me siga nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu estou sempre atualizando tudo o que eu falo, tudo o que eu leio. Curte, compartilha e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!